Le jeune homme à la tête de mort, Jovem com Caveira, de 1896-1898. Esta poderosa meditação do pintor, nos últimos anos de sua vida, desnorteia a maior parte dos críticos. Um se surpreende com a firme atitude indiferente do rapaz sentado diante deste crânio, e a cor geral do quadro evoca-lhe de imediato a morte e o desespero. Outro se surpreende por não perceber nenhuma mensagem moral na tela, e daí as dificuldades de interpretação. Um outro ainda se pergunta por que Cézanne tinha sempre à mão, além de frutas renováveis, algumas caveiras, sem que isto pareça evocar nele a menor morbidez. Devemos aproximar esta pintura intensa das vaidades de antigamente? Claro que não, nada a ver. Então de que se trata? É preciso dizer que não se trata de um santo no deserto apoiado na Bíblia e contemplando a brevidade da existência em face da eternidade divina? Tampouco. Pouco importa se o modelo é o próprio filho de Cézanne ou um jovem operário que posa para ele. É, sem qualquer dúvida, um autorretrato transposto. A pintura em si é, para Cézanne, uma questão metafísica. Ele insiste em retomá-la ante as superficialidades impressionistas ou o humanismo messiânico e falastrão em voga. Uma mesa nos repele, nós, observadores no ângulo, estamos do lado errado, chocados, livros e papel em branco. Um pensador que talvez não pense nada de preciso, e certamente não a partir de um texto prévio, mas cujo corpo está inteiramente ligado ao pensamento. Uma tapeçaria com motivos florais às suas costas, uma compreensão dramática onde, como por acaso, um ramo parece sair do crânio vivo do rapaz, ele vira um cervo. Um crânio, afinal, como uma flor de osso saída dos livros. O azul, o marrom, o azul cada vez mais profundo. A atenção extrema, o silêncio. Difícil imaginar um quadro mais silencioso que nos força a voltar o olhar para vermos onde estamos, a ouvir o espaço e o tempo como não ousamos tentar. Nada de patos, nada de ascésio, de mortificação, nada de religião, nada de sentimentos, nada de conteúdo fílmico. A tão misteriosa nova presença que Cézanne encarna. Penso antes de começar a ser aquele que pensa. Eu sou. Senão eu seria um outro, e eu sou precisamente, não eu, mas este outro. Rimbaud, abre aspas. Isto me é evidente. Assisto à eclosão de meu pensamento. Eu olho, eu ouço. Se os velhos imbecis não tivessem descoberto do eu, senão a falsa significação, não teríamos que varrer estes milhões de esqueletos que, após um tempo infinito, acumularam produto de sua inteligência caolha, clamando por seus autores. Fecha aspas, Rimbaud. Dizendo de outra maneira, é preciso mais que um olho de inteligência para ultrapassar o esqueleto. E não é o cogito que pode nos abrir os olhos para a natureza da extensão e do tempo. Ainda naquele mesmo momento, Lautréamont pôde escrever a propósito de, abre aspas, absurdas tiradas filantrópicas, fecha aspas. Abre aspas, a grande família universal dos humanos é uma utopia digna da lógica mais medíocre, fecha aspas. Difícil ser em qualquer época, mais contracorrente. Aqui não estamos mais na metafísica, no sentido clássico. Nada de Deus, do além, de certeza representativa garantida pela subjetividade, de espírito absoluto, de vontade e de poder. Em francês, isso quer dizer nem Descartes, nem Pascal, mas não sem eles, que é o movimento mesmo de Lautréamont e de Rimbaud. Não entramos tampouco por substituição na predicação do futuro da humanidade ou da ciência. Nada de esperança, nada de desespero. Nada de melancolia, de ênfase apocalíptica, de extenuação, de moribundícia ou de amanhãs que cantam.
Nada de sacrifício, de frustração, de cálculo, nem, consequentemente, de crime ou de declaração implícita justificando a morte. O ser para a morte, que é o homem, encontra-se ali na posição de destino. Se abandonamos a mania psicológica de identificação, podemos começar a compreender o que pensa a tela, e não o modelo. Por exemplo, abre aspas, eu sou o santo, rezando no terraço como os animais pacíficos passem até o mar da Palestina. Fecha aspas. Ou então, abre aspas, sou o sábio da poltrona escura, os ramos e a chuva se lançam contra a janela da biblioteca. Fecha aspas. Ainda uma vez, Cezanne não leu estas frases ou antes este fraseado das Illuminations. Não poderiam conhecê-las e menos ainda as poesias de Ducasse. Mas este modo de dizer é contemporâneo de sua pintura, num sentido que não compreenderão jamais aqueles que creem na pintura literária, na poesia visual ou simplesmente na pintura que não seria prova de verdade do pensamento. Não vemos aqui um retrato de Rimbaud, ainda que ele seja como tal, mais exato que o da imagística romântica, mística ou surrealista, sem falar das fotografias, mas a própria real dimensão em que pode situar-se o que ele escreveu. A caveira de Cezanne é então um acontecimento que recusa todo naturalismo. Sim, diz Cezanne, trata-se de metafísica a ponto de sair dela. A pintura mais forte que a vida e a morte? Pensa-se isto. Um dos desejos de Cezanne, como se sabe, era morrer pintando. Lhe foi atendido que não tem nenhuma relação com o suicídio. Zola, ao escrever L'Œuvre, quer no fundo que Cezanne se mate. A outra vida invisível que a pintura supõe pode, naquele momento, triunfar da morte que ela é. Aliás, uma pergunta jamais formulada, e não por acaso, de que sexo é aquele crânio? A que preço essa pergunta deixaria de ter importância? Ao preço de um Cezanne? É caro.